E no ano que vem, isso para a gente é um motivo de olhar para esses 50 anos dessa relação, o quanto ela evoluiu e o quanto ela tem sido importante para as soluções que a gente busca para resolver os nossos problemas. Aqui no Brasil, celebrar esses 50 anos dessa relação e fazer ela avançar cada vez mais é para nós, brasileiros, um motivo de expectativa e um motivo de estreitamento para que, de fato, a gente possa encontrar em soluções práticas que já existem na China e que a gente possa cada vez mais trazer para o nosso dia a dia da população brasileira, da população do estado do Rio de Janeiro, em especial, que recebe essas relações diplomáticas cada vez mais estreitas através das nossas relações, seja com o consulado, seja com os próprios eventos e a comunidade chinesa, que é muito grande aqui no Rio. Então, essa relação de 50 anos, que ela seja cada vez mais estreita e cada vez mais duradoura. Eu acho que esta relação do Brasil com a China é uma relação estratégica, economicamente e politicamente, não somente para o Brasil, mas para todo o continente da América do Sul, sobre o qual o Brasil tem uma influência muito grande. E nós temos observado muito, nós, os políticos brasileiros, e aqueles que tivemos e teremos ainda responsabilidade de Estado, esta ideia magnífica da Rota da Seda e do conjunto de movimentos que podem passar por essas relações, que gerem um estreitamento político, um estreitamento cultural, científico, tecnológico e um processo também de integração econômica. Então eu acho que os 50 anos do futuro estão balizados pela China, toda a América do Sul, e tem uma larga estrada de conversações, de realizações comuns para uma vida melhor para os nossos povos.